Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância, e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Agostinho escreveu: no sentido espiritual, pode-se acreditar que os leprosos são aqueles que, não tendo conhecimento da verdadeira fé, admitem as diferentes doutrinas do erro, não escondem a sua ignorância, mas parecem ter grande conhecimento e mostram uma linguagem arrogante. A lepra é uma doença da cor. A mistura desordenada de verdades e erros na discussão ou no discurso do homem, semelhante às diferentes cores de um mesmo corpo, significa a lepra que mancha e diferencia os corpos humanos, como que com matizes de cores verdadeiras e falsas. Estes não devem ser admitidos na igreja, para que, mantendo-se à distância, se possível, orem a Cristo em alta voz. Quanto ao fato de o chamarem de professor, acho que deram a entender que a lepra é uma falsa doutrina que o bom professor faz desaparecer. Não se sabe que o Senhor enviou sacerdotes a outros, aos quais concedeu benefícios corporais, mais do que aos leprosos. E o sacerdócio dos judeus incluía o sacerdócio que está na igreja. Os demais vícios são curados e corrigidos internamente pelo próprio Senhor, na consciência, enquanto o poder de administrar os sacramentos e de pregar foi concedido à Igreja. Quando os leprosos foram purificados, porque os gentios, a quem veio São Pedro, não tendo ainda recebido o sacramento do batismo, pelo qual se chega espiritualmente aos sacerdotes, são declarados limpos pela infusão do Espírito Santo. Portanto, todo aquele que se associa à doutrina completa e verdadeira da Igreja, embora pareça não ter sido manchado pelo erro, que é como a lepra, será, no entanto, ingrato ao Senhor, que o cura, se não o fizer. Prostra-te para dar graças com piedosa humildade, e tornar-se-á como aqueles de quem diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, versículo 21, que, tendo conhecido a Deus, não o confessaram como tal, nem lhe deram graças. Esses tais, então, como imperfeitos, serão o número 9, porque precisam de mais um para formar certa unidade e serem 10. E quem agradeceu foi elogiado porque representava a unidade da Igreja. E como eram judeus, foi declarado que por orgulho haviam perdido o reino dos céus, onde a unidade é principalmente preservada. Por outro lado, este, que era samaritano, que significa guardião, entregando o que havia recebido àquele de quem o recebeu, segundo as palavras do Salmo 58, guardarei a minha força para você, preservou a unidade do reino com seu humilde reconhecimento. São Beda escreveu: ele caiu de bruços no chão porque se lembrou do mal que havia feito e ficou com vergonha. E Jesus ordenou-lhe que se levantasse e fosse embora, porque aquele que se prostra, conhecendo humildemente a sua fraqueza,
merece ser consolado pela palavra divina e ordenado a avançar no caminho das obras mais santas. Se a fé salvou quem se prostrou para dar graças, a malícia perdeu quem não se preocupou em dar glória a Deus pelos benefícios recebidos. Destes factos dá-se a conhecer que a fé deve ser aumentada através da humildade, como explicado na parábola anterior. Até amanhã!